Já estamos ao vivo, padre. Eu acho que o Marcelo pode fazer a apresentação. Sim. Só conectar aqui, peraí para... Boa noite, família São José, já estamos ao vivo, tá? Já só estamos ajeitando aqui os últimos detalhes. O Marcelo vai fazer a abertura aí do nosso bate-papo de hoje. Estou aqui, já conectando, né? Não entrou ainda, não, no YouTube. Não entrou? Espera um pouquinho que já aparece. Mas a gente já está ao vivo. Você pode ir conversando com o pessoal que já... Deixa eu tirar o reflexo do olho aqui, se bem que não adianta, né? Do computador que dá esse reflexo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, o sábado, com o bate-papo, que normalmente é Padre Glênio e Marcelo Galvão com alguém, e desta vez nós resolvemos alterar um pouco, né? Várias pessoas perguntando coisas, e decidimos, então, tirar o Padre Glênio do papel de entrevistador, de psicanalista, das coisas, e pedimos assim, vamos conversar um pouco sobre religião, né? Isso é uma coisa que tem aparecido muito na questão dos atendimentos. Nós temos sentido as pessoas, né, muito mobilizadas em relação à pandemia, toda essa crise. Então, dedicamos essa noite a conversar sobre o tema religião em tempos de crise. Inicialmente, né, o Padre Glênio queria meio que fazer uma escola da fé, né? Nós falamos, não, o bate-papo tem uma linha e nós vamos... Aliás, talvez um dia criar uma escola da fé mesmo, né, Padre Glênio? É um desafio. Mas vamos nós. Hoje estamos com o Giba. Obrigado pelo apoio, Giba. Eu tenho algumas questões iniciais. Não sei se você precisa ser apresentado, você precisa ser apresentado. Não, eu queria só... Eu acho que deveria. Mas se quiser me apresentar, pode me apresentar, sem problemas. Tem muita gente que não é na paróquia, tem muita gente que não frequenta a paróquia, né? O Padre Glênio, quer dizer, como padre normalmente fez teologia, fez filosofia, é pároco da São José Operário há 6 anos, é isso? Isso, no Campo Limpo, né? E agora renovou, estamos com uma perspectiva de um novo tempo aí, e nesse tempo de paróquia, o Padre Glênio criou, entre outras coisas, o projeto Integração, do qual eu faço parte e ajudei a criar junto com ele, que é esta coisa de levar a questão da psicanálise à população que não teria, a princípio, condição de pagar e acesso à psicanálise. Estamos juntos já, o projeto de integração já fizemos 5 anos, né? Que loucura! Mais de 1.000 pessoas foram atendidas. Eu tinha cabelo preto na época ainda. Eu também tinha barba preta, rapaz. Eu tinha barba preta, minha barba é a cor da minha barba, tá branca. Então, tem esses 2 papéis, e por isso eu peço já a quem estiver acompanhando, que às vezes eu chamo de Padre Glênio quando ele está na paróquia, mas na escola ele era Francisco, no projeto é Francisco, às vezes é Chico, então corro o risco de trocar os nomes, mas estou falando da mesma pessoa. Às vezes me chama de Velho Chico para fazer uma homenagem lá ao Rio São Francisco, eu acho muito legal isso. E não é só ele, não, tem gente que chama de Velho Chico, eu acho muito bacana, porque, para mim, é homenagem à minha terra, no Nordeste, né, o Velho Chico, lá que é o Rio São Francisco, eu acho muito bonito. Perfeito. Bom, Padre Glênio, eu tenho aqui algumas perguntinhas, mas vou estar... Não, mas deixa eu falar primeiro, antes de você fazer a pergunta, né? Eu quero agradecer profundamente, assim,
Primeiro, sempre estou falando aqui a semana toda, estou falando da PASCOM, da nossa PASCOM, porque são pais e mães de família, são esposos e esposas, né? São pessoas extremamente comprometidas com a sua própria vida, né? E que voltaram aí à sua ativa, graças a Deus, né? Quem não estava empregado se empregou, quem estava empregado continuou empregado, graças a Deus, né? Então, isso é muito importante. Agradecer essa oportunidade de como nós somos privilegiados por termos essa PASCOM, que possibilita a gente ter esse bate-papo, possibilita a gente ter essa conversa, né? As pessoas acham que evangelização é só o padre de batina na igreja. Não. Evangelização são quando as pessoas, todas elas, não importa quem são, pode ser o Gandhi, pode ser enfim, pode ser quem for, né? Quando faz bem para os outros. Quando a gente faz bem para os outros, isso é evangelização. Eu não preciso dizer o nome evangelização, mas evangelização é fazer bem para todo mundo. Então, eu agradeço também ao Projeto Integração, porque é o Marcelo Galvão, que é um homem super vivido, super viajado, super... Tem N, se o Marcelo ficasse aqui a noite toda falando para a gente das coisas que ele faz e que ele já fez na vida dele, sempre foram em prol do ser humano, eu sou testemunha disso. Né? Quero agradecer assim, aos colegas que são do projeto, aos colegas que são da Pastoral Familiar Diocesana, e muito do ECC Diocesano, e muita gente que está acompanhando a gente e que faz muita coisa, nem que seja dar um prato de comida, um copo d'água a alguém. Então, ou seja, a religião, que é o tema de hoje, é quando você faz bem aos outros, porque você fazendo bem aos outros, você se liga a Deus. Então, muito obrigado a todos, de verdade. Estou muito grato. Já tem 30 pessoas dando boa noite para você, tá? Começou em alta. Que legal. Mas, olha, para a gente aquecer o tema, né, eu tenho várias coisas aqui que eu fui... Algumas pessoas me mandaram perguntas durante a semana, outras eu fui pensando, mas ligando essas duas coisas, né? Estamos com pandemia, né? E isso tem mexido muito com as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que têm alguém da família que ficou doente, muitas vezes alguém da família que morreu, né? E eu escuto muitas vezes frases que eu não sei muito bem como lidar com isso, né? Tipo, Deus está me castigando, Deus me abandonou, Deus mandou esta peste, né? Como se houvesse uma intencionalidade, né? E muitas pessoas duvidando da fé, duvidando da proximidade de Deus, né? Como é que você vê esta peste? Como é que você coloca esta questão de Deus nessa situação? Né? É uma excelente pergunta, né? Primeiro, as pessoas têm perguntado para mim assim, é o Apocalipse? Não é? A próxima pergunta era sobre o Apocalipse. É o Apocalipse? Então a gente precisa... A gente precisa... Só um minutinho, por favor, só um minuto. Eu preciso de um minutinho, por favor. É o Apocalipse no quarto do padre? Né? É o Hércules. Ele estava aqui no quarto. Estava fazendo bagunça. Desculpa, gente. Eu tinha que colocar ele para fora, senão ele não deixava eu falar. Então, as pessoas perguntam, é o Apocalipse? Olha como eu quero que, assim, acho que fique claro nessa conversa que a gente vai ter, de que muitas coisas que eu vou falar são opiniões minha, né? Então, ou seja, então, a partir da minha vivência, a partir do meu pastoreado, do meu pastoreio, a partir do meu paroquiado, a partir da minha vivência como analista também,
Então, ou seja, algumas coisas não são a visão da igreja, mas assim, a visão de um ser humano chamado Padre Glênio, tá? Então, quando eu for a visão da igreja e eu puder dizer isso é visão da igreja, eu vou poder dizer. Quando eu dizer não, é minha visão, eu acho que é muito importante separar isso. Eu acho que... O que você acha, Marcelo? Importante falar assim? Sim, embora não seja muito fácil para as pessoas separarem, né, o que é a opinião pessoal do Francisco, o que é do pastor Padre Glênio, né? Mas, sim, olha, mas então, se estiver me estudando, eu te pergunto. Tá bom, é que o pastor tem várias experiências, né? Uhum. Então, assim, eu procuro sempre dar uma opinião, dependendo da pergunta, dependendo de quem vem perguntar, dependendo de quem vem conversar comigo, eu sempre procuro dar uma opinião para que a pessoa saia satisfeita de algum modo, ou saia elucidada de algum modo, tá? Então, essa questão da pandemia que você me pergunta, é assim, vamos entrar nos tempos do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse, ele é um roteiro literário, ele é uma literatura, um jeito de escrever, por exemplo, como a poesia, como a crônica, o drama, a ficção. Então, assim, o Apocalipse é um jeito de se escrever sobre alguma coisa. Uhum. E é muito interessante, porque sempre a arte literária apocalíptica, ela é escrita em tempos de crise, não é? Sempre em tempos de perseguição, de muita morte, como hoje, por exemplo, né? E gafanhotos. Tomara que eles não cheguem aqui. Isso. Tomara que eles não cheguem aqui. Então, ou seja, por que se escreve na literatura apocalíptica? É como se tivesse um código, né? Um código. E que cada pessoa que é introduzida naquela comunidade, na qual a arte na qual a literatura é escrita, as pessoas entendem o código. Por exemplo, vou ilustrar. Lá no Apocalipse de São João, porque tem o Apocalipse de Daniel, tem outros Apocalipses, mas assim, lá de São João escreve no período do século II, quando a comunidade cristã foi muito perseguida e foi morta por Nero e por toda a comunidade romana, acusados de um crime que eles não cometeram, mas foram mortos. Então, ou seja, quem pertencia àquela comunidade tinha os códigos, João escrevia e eles tinham os códigos, né? Então, quando dizia assim, olha, a besta, ela vem do mar, da terra, sei lá, do ar não, mas vem do mar e da terra. Todo mundo sabia que a besta, naquele momento, a besta que consumia, comia, que devorava as pessoas era o Império Romano. Então as pessoas entendiam. Só que se ele escrevesse o Império Romano, ele podia ser pego e preso, ele poderia, enfim. É que nem na ditadura militar. Pronto, falei. Então, se você... Tem muita gente aí, Caetano Veloso, Chico Buarque, você pode me ajudar nisso, que no período de perseguição escreviam coisas assim, cálice, ó pai, cálice, ou seja, cala a boca, né? Mas entendiam que era um cálice de Jesus, né? Então, ou seja, colocava na música frases para poder passar pela como que é o nome? Pela censura, e passava e eles davam e a comunidade que estava lutando contra, ela entendia o que ele estava querendo dizer. Mas aqueles que eram opressores não entendiam. Então, ou seja, quando eu falo do Apocalipse, eu estou falando desses tempos. Tempos de quê? Dor, sofrimento, morte, agonia, dúvida, mas também o tempo da transformação.
As nossas vidas, depois deste apocalipse, nunca mais serão as mesmas, do jeito que a gente imaginou e do jeito que a gente vivia. Já estão acontecendo transformações. Por exemplo, eu estava até comentando isso com um amigo, assim, eu nunca estive tão perto da minha comunidade como agora. Por mais que seja online, tenho visto a minha comunidade todos os dias. A Pascom e eu, a gente tem promovido coisas assim todos os dias para a comunidade ficar perto, né? A gente tem se aproximado, eu tenho visto pessoas assim mais próximas dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido. Então, ou seja, Apocalipse é transformação. Tanto que tem cenas no Apocalipse, e tem uma cena muito icônica, ou seja, muito ideal no Apocalipse, que é a cena de que João vê uma grande multidão feliz, salva, né? E ele pergunta, Senhor, quem é essa grande multidão? E quem está sentado no trono, segundo ele, diz assim, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, depois de uma grande tribulação, muitas coisas se transformam. Né? E muitas pessoas se transformam, e muitas famílias vão se transformar, e muita gente vai se tornar gente nova. Não é? Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, eu só me lembro dessa pergunta que você fez agora, mas você pode depois voltar às outras perguntas que você fez. Assim, nesse tempo de pandemia, onde está Deus? Pois é. Aonde está Deus? As pessoas atribuem isso a uma intencionalidade de Deus. Deus está fazendo isso, né, para provar a humanidade, para nos castigar, etc. É um erro. Há uma intencionalidade de Deus, é natureza. Não, há um erro. Não, há um erro, porque assim, eu digo que é um erro de entendimento de quem é Deus. Deus não é um monarca sentado no seu trono, que ele simplesmente criou o ser humano para ser seu servo, ou as coisas que ele criou para serem submetidas a ele. Deus é amor. E Deus criou tudo o que criou com liberdade, porque o amor é livre. Não é? Então, ou seja, a natureza é livre. A natureza tem regras próprias dela. O universo tem regras próprias dele, assim como nós. Agora, como somos livres, somos também responsáveis por aquilo que acontece com a gente na natureza. O ser humano foi mexer com bichinhos aqui, bichinhos ali, bichinho acolá, encontrou esse vírus. Não é? O ser humano mexe com o planeta, mexe aqui, sacode acolá, bomba daqui, bomba dali, terremoto, maremoto. Não é? O ser humano rouba de um, rouba de outro, é mesquinho aqui, corrupto ali, fome, corrupção. Agora, pergunta, o que Deus tem a ver com isso? Eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Deus não tem a ver nada com isso. O que Deus faz, eu posso dizer. O que Deus faz, eu posso dizer. Eu acho que Deus está sempre correndo para nos salvar das nossas besteiras. Como um pai amoroso, ele está sempre em busca de nos salvar, de nos pôr no colo, chorar com a gente, né? Por exemplo, uma criança morre de câncer. O que Deus tem a ver com isso? Né? Não, o câncer, infelizmente, faz parte da natureza humana. A natureza humana nasce, vive e morre. E adoece no meio do caminho. E o que Deus faz? Deus preparou um mundo, um lugar onde nós nunca mais passaremos por isso. Este é o reino de Deus. Né? E nós temos que cuidar para que a gente possa sofrer menos nesse mundo, e Deus tem nos ajudado. Nos ajudado como? Nos dando a eternidade. Não é? Eu costumo dizer assim, você caiu lá no fundo do poço. Onde Deus está? Talvez lá com você, sentado. Te acolhendo, porque você estava sozinho. Então, pelo menos ele estava lá com você, te acolhendo.
não é? Então, ou seja, nessa pandemia toda, onde Deus está? Deus está tentando nos ajudar, tentando mostrar para nós que pode ser um momento de grande transformação e acolhendo no céu essa grande multidão, grande multidão. Eu não sei agora em números quantos já morreram no mundo, mas eu sei que são mais de 500 mil. Sim. No Brasil, mais de 85 mil. Quer dizer... No mundo, quase 1 milhão de pessoas morreram. E onde Deus está acolhendo essa grande multidão que vem dessa grande tribulação. Isso eu garanto. Mas, cara, a gente vê muitas vezes, né? Eu vejo assim, já vi até, quem tem fé não pega doença. Quem acredita em Deus, né? Eu vejo que muitas vezes há uma como se Deus estivesse vingando de quem pegou doença, né? Como se, e que se eu tiver uma fé, eu estou protegido. Né? Então, bem, isso a psicanálise explica, né? E nós sabemos isso também, né? Não é só a psicanálise, né? Existe uma ideia onipotente no ser humano. O ser humano tem esse pensamento onipotente. Ele acha que, por exemplo, até... desculpa, gente, eu vou falar. Você sabe o que eu falo, né? Até a água bater na bunda, né? A gente não corre. Não é? A gente fica esperando a água bater na bunda. Então, ou seja, o ser humano tem esta ideia onipotente, né? Tem essa ideia onipotente de achar que porque eu tenho fé, eu não pego. Quantas pessoas da sua paróquia, morreu um bispo agora, recentemente, quantos padres, né, quantas pessoas religiosas já pegaram? Então, a ideia não é essa. A ideia não é eu tenho fé, eu não pego. A ideia é eu me cuido. Portanto, eu provavelmente não vou pegar. Eu até escutei artistas dizendo assim, puxa, eu não saí de casa, mas eu peguei. Então, ou seja, a questão não é fé, a questão não é Deus, né? Eu até brinco na paróquia, por exemplo, brinco não, né? Falo sério com o pessoal lá da paróquia, que o pessoal diz assim, olha, se você fizer isso, Deus castiga. Deus não castiga, Deus é amor. Castigo é para gente que ama, mas que não tem coragem, muitas vezes, de demonstrar esse amor com uma boa educação. Né? Então, ou seja, eu preciso castigar meus filhos porque eu não tenho coragem de dizer a verdade para eles. Né? Não sei, Deus não é assim. Deus é amor. Deus não sabe ser outra coisa do que não amor. Isso está na essência. Deus é amor. Está na essência dele. Então, não há castigo. Se Deus castigasse, o que ele veio fazer aqui para morrer por nós? O que Jesus veio dar um passeiozinho na terra, assim, dizer assim, oi, estou aqui e tal, sou filho de Deus? Não. Não é. Deus é amor. Se Deus nos castigasse, ele não salvaria a gente. Para que salvar? Para que vir? Fazer o que aqui? Né? Então, ou seja, pandemia, morte, doença, isso faz parte do natural, da natureza. Natureza é uma entidade, é uma entidade que foi criada por Deus, mas que tem vida própria, regras próprias, como o universo. De vez em quando uma galáxia se choca, de vez em quando um sol explode, um planeta bate com outro. Isso são regras do universo, regras da vida, não é? De vez em quando alguém bebe a mais, pega uma moto, quebra a cara na esquina. Não é? E o que Deus tem a ver com isso? Deus criou o ser humano com liberdade. E aí é uma... Liberdade não. Liberdade e livre-arbítrio. São duas questões diferentes que, inclusive, a gente tem um santo chamado Santo Agostinho que trata isso. A liberdade é a capacidade do ser humano de se comunicar com Deus. E essa capacidade que o ser humano tem de conversar com Deus
deixa ele mais livre, ou seja, mais... É como se tivesse uma lanterna nesse mundo escuro. A liberdade dá essa lanterna para o ser humano ser capaz de tomar decisão. Então, livre-arbítrio é a capacidade do ser humano de tomar decisão. Então, ele, livre, dentro dele mesmo, ou seja, com essa lanterna, ele é muito mais capaz de tomar decisões certas. Quanto mais ele é menos livre dentro dele, e aí eu acho que onde entra a psicanálise, a terapia, que torna o ser humano mais livre, mais capaz de se conhecer, capaz de conhecer o mundo, mas ele vai ter condições de tomar decisões. Vocês fez sentido? Eu acho que, bom, para mim fez. Se não fez, a gente aguarda as perguntas. Mas você está mexendo num tema que eu, às vezes, fico, né, atento, que você fala, Deus é amor, né? É respeito a cada pessoa. Só que, ao mesmo tempo, às vezes, eu até brinco, né? Eu falo assim, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E daí, a gente olhando pela psicanálise, eu percebo que o homem faz Deus à sua imagem e semelhança também, né? Quer dizer, tem deuses muito vingativos, né? Que estão fazendo isso de castigo, que é para aprender, né? Então, eu vejo que tem muito o nosso olhar para Deus, né? Que varia muito. Cada pessoa olha. Tem gente que acha que Deus... Então, eu acho que eu vou voltar aqui à ideia, né, que eu aprendi e que eu sei que as pessoas têm essa onipotência. Assim, o catecismo ensina que Deus tem 3 grandes características. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus. Então, ou seja, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo e ele pode tudo. São essas 3. O ser humano também tem essa fantasia dentro dele. O ser humano acha que pode estar em todos os lugares, por exemplo, ele acha que o filho dele foi atropelado em algum lugar, ou amanhã infartou, ou, sei lá, o amigo, aconteceu alguma desgraça com o amigo, ele poderia estar lá. Se ele pudesse, ele estaria. Mas ele não pôde. Por quê? Porque ele só pode estar em um lugar. Ele não é onipresente. Ele só pode estar em um lugar, né? Ele acha que, por exemplo, se tivesse descoberto que o pai estava com câncer, a mãe estava doente, a mãe aquilo, o pai aquilo, o filho aquilo, ele poderia ter criado um jeito de salvar a vida dessa pessoa. Ou seja, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Se ninguém te contar, você não sabe. Né? E aí entra a onipotência, que é a maior fantasia do ser humano. O ser humano acha que pode tudo. Ele acha, assim, que pode qualquer coisa. Inclusive, quando ele não pode, aparece a impotência. E aí ele fica extremamente frustrado. Ou se coloca no lugar de Deus, é onipotente, sabe o que os outros deviam fazer, ou fica impotente, né? Eu acho que E a impotência gera uma série de doenças psíquicas na pessoa, como a depressão. A pessoa, eu podia ter feito aquilo. Não, se você pudesse ter feito, você teria feito. Mas vale lembrar que eu só sinto a impotência porque eu tinha um desejo onipotente. Sim, a impotência é a realidade. A onipotência é a fantasia. É a fantasia. Nós somos seres impotentes. Podemos ser potentes. Podemos ser potentes. Podemos ser potentes. Se a gente admitir que a gente não pode nada. Tem uma música da Zélia Duncan que eu acho máxima, não me lembro o nome agora, que ela fala assim, nós não somos nada, somos poeira de estrela. Não é? Eu acho que aceitar isso, que a gente é poeira de estrela, que a gente não pode nada, é muito melhor. Agora, você perguntava da questão de Deus, não é?
Lembra da pergunta? Porque agora eu enveredei em outro lugar. Não, eu te falei que, assim, que muito da visão que se tem de Deus são projeções internas da onipotência, né? Sim, e é engraçado que tem um filósofo... Esse Deus vingativo é porque eu tenho um desejo de vingança dentro de mim. Eu tenho um filósofo muito mal interpretado, para quem já leu, chama Nietzsche. 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 E Nietzsche fez uma declaração que o pessoal não gosta muito, falar que ele é ateu, não sei o quê. Não sei, eu vou falar do meu ponto de vista. Né? Ele diz assim, Deus morreu. Ele falou que Deus está morto. Deus está morto. Mas eu acho que é o Deus que está dentro do ser humano. Não é? Um Deus assim que é esse Deus onipotente, esse vingativo, o Deus da guerra, o Deus que, né? Tantas guerras foram promovidas em nome de Deus, tantas revoluções, né? Tantas pessoas morreram em nome de Deus. Então, esse Deus está morto. Sabe por quê? Porque o Deus de Jesus Cristo, ele é amor. O Deus de Jesus Cristo não é onipotente. Ele é onipotente no amor. Né? Deus pode tudo no amor, na misericórdia, não na vingança, não no ódio. Então, ou seja, tem muito Deus, agora eu vou entrar no que você está dizendo, tem muito Deus dentro da gente, que aí eu falo isso com meus paroquianos. Quem participa da missa comigo aí sabe que eu sempre falo isso. Tem muito Deus que é meu. E isso chama-se ídolo. É o que a Bíblia chama de idolatria. O que é idolatria? É quando eu produzo um Deus que não é o Deus vivo e verdadeiro, e ele me serve para alguma coisa, para manipular o outro, me manipular, né? Então, até a Bíblia, por exemplo. Quantas vezes a gente usa a Bíblia, eu uso, você usa, e outras pessoas usaram a Bíblia, para justificar suas próprias ideias? Isso é idolatria. Não é? Quantas vezes, assim, eu digo, não, eu já ouvi isso, não vou dizer de onde, mas não interessa. Que eu ouvi a pessoa dizendo assim, não, a Bíblia como que é? O meu Deus é o do ouro e da prata, portanto eu não posso ser pobre, eu tenho que ter dinheiro, porque meu Deus é do ouro e da prata. Então, transformando o dinheiro no ídolo, não é? Então, ou seja, é muito importante a gente entender que Deus está dentro da gente. E eu aconselho a todos que são pessoas de bom caráter, pessoas boas, né? Pessoas assim que conheçam Jesus Cristo. Isso não é um discurso só religioso, mas é um discurso de vida. Conheçam a pessoa que ele foi e que ele é. Conheçam, de verdade. Um homem centrado, pé no chão, bateu de frente com os poderosos, abrigou as prostitutas, os leprosos, os doentes, os lascados da vida, falei de novo, né? Os lascados da vida, e não estava nem aí para aquilo que as pessoas achavam dele. Ele queria que as pessoas se encontrassem com elas mesmas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é importante a gente perceber, e isso eu escutei de um teólogo, dizendo assim, Jesus foi tão humano, tão humano, tão humano, só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Então, ou seja, as pessoas querem ser deuses e deusas. Não, Jesus veio ensinar a gente a ser gente. Uma religião verdadeira, num tempo de crise, é uma religião humana, acolhedora, amorosa, compreensiva, não legalista, nem ritualista. Isso contrapõe um pouco ao que a Anunciação Moraes está perguntando, né? É verdade que até a nossa 7ª geração paga pelo erro que cometemos? Então, oi, Lúcia, tudo bem? O nome dela é Anunciação, mas é a Lúcia, a mãe da Aline. Beijo. Vou tentar responder do jeito que eu sei, tá, Lúcia? É o seguinte, me parece que isso daí é uma coisa que está no Antigo Testamento e que muitos protestantes usam isso, né? Estou falando dos protestantes. O budismo usa também. Também.
Então, parece que muita gente usa isso para justificar, por exemplo, os males que acontecem na nossa vida. Né? Mais uma vez, eu repito o que eu acho, o que eu penso, o que eu estudei, aquilo que eu já vivi. Né? Eu acho que cada um de nós é responsável pelos seus males. Né? Eu acho que existe o mal existe no mundo, e também o mal se torna uma escolha. Não é? Então, por exemplo, eu não posso dizer que meu tataravô, eu não diria, tá? Eu não diria. Isso é uma crença minha. Eu não diria que meu tataravô pecou lá atrás e eu agora tenho que pagar o pecado do outro, caramba. Não é? Assim, eu acho que cada um paga seus próprios pecados. Até porque, se a gente pegar um pouco da teologia dos novíssimos, ou seja, aquilo que é o fim, né? Cada um de nós vai se apresentar diante de Deus com aquilo que fez ou não fez, não é? Com aquilo que foi ou não foi, né? Até tem um livro do Rabino Marcelo, que a gente viu a peça lá. Que eu também adoro os livros dele. Como é que chama? Fugiu. Enfim, eu vou contar, chama-se Alma e Moral. Né? Alma e Moral, é maravilhoso. O livro é maravilhoso, chama-se Alma e Moral. E ele conta uma coisa que é muito importante. Ele diz assim que o medo dele não é que Deus perguntasse por que ele, por exemplo, não foi Moisés, né? Ou por que ele não foi Abraão, né, na vida, ou por que ele não foi Samuel, enfim, os grandes profetas e patriarcas da Bíblia Antiga. Esse rabino, ele tinha o maior medo dele é se Deus perguntasse assim, por que ele não foi ele mesmo? Não é? Por que você não foi você mesmo? Eu acho que esse tem que ser o nosso grande medo, porque Deus nos criou de maneira individual, para sermos seres livres, individuais, né? Aqui eu estava falando do amor, né? Deus nos criou para sermos uma colmeia. Deus nos criou para sermos indivíduos, não é? As colmeias foram criadas, graças a Deus, né? Estão aí, mas a gente não é colmeia. Eu acho que não funcionar mecanicamente como as abelhas na colmeia, né? Que o ser humano ele tem a possibilidade de ter compaixão e respeitar o outro diferente dele. Sim, exatamente isso. Então, eu acho que essa é a conversa, né? Assim, a gente pegar um Deus severo, como era a ideia do judeu, que é o Deus do Antigo Testamento, até tem a minha terapeuta, ela teve uma grande sacada, eu achei muito bonito isso, né? A Carmen, um grande beijo, Carmen Mion, né, para você, se você estiver assistindo, acho que não. E ela disse assim... A mesma coisa que eu lembrei agora. Foi lá. Não, e ela disse assim, olha, eu acho que o Deus do Antigo Testamento, claro, do jeitinho dela, mas eu achei muito bacana, ela dizia, o Deus do Antigo Testamento, ele era muito severo porque ele não tinha filho. Quando a gente tem filho, a gente fica mais amoroso. E também parece... No Novo Testamento, porque tem um filho, ele se transformou também. Ele se transformou num Deus amoroso. Eu achei tão bonito isso, né? Ou seja... O Demilson está colocando, fico triste quando vejo pessoas dizendo que o Deus severo do Antigo Testamento está punindo a humanidade com a pandemia. Deus é amor, gente. Deus quer nos ver felizes. Esse é meu paroquiano, entendeu? Esse é meu paroquiano, não preciso dizer nada. O Demilson, a Fabiana são meus paroquianos, estão sempre à missa quando podiam estar, né? São gente muito atuante. Eu acho que essa é a ideia do cristão, a gente tem que ficar com amor e misericórdia. Só que acontece o seguinte, também diante de uma tragédia, diante de uma crise, é muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos a crise em si, a tragédia em si. Então, tem que ter um culpado. E, geralmente, esse culpado não sou eu. E esse culpado não está dentro de mim. Ele vai para fora. Então, ou seja, eu projeto isso. Então, ou seja, meu filho pegou o carro, bebeu todas, bateu e morreu. Então, ou seja,
O culpado são os amigos que não mandaram ele embora. O culpado são os amigos que beberam com ele, por exemplo. O culpado era a namorada que viu que ele já estava alterado, não mandou ele embora, mas e ele que quis beber? Uhum. E ele que quis assumir aquilo. Então, ou seja, nessa crise toda, eu chamo de apocalipse, a culpa não é do vírus. Nós fomos mexer em alguma coisa que surgiu. Todos os vírus mortais na humanidade, eles estavam em algum lugar. Uhum. E eles começaram a nos contaminar porque o ser humano foi lá e mexeu com eles. Uhum. O ser humano foi lá e mexeu com eles. Né? Tá. O maremoto, o terremoto, a fogueira que mata os animais, não vou dizer que é culpa completamente do ser humano, mas de certo modo é. De alguns humanos, é. Sim, de alguns humanos, mas como estamos falando de raça humana, é isso. Uhum. Pessoal, não sei se está fazendo sentido a conversa aí para vocês. Não sei, Marcelo, se tem aí pessoal que está batendo. Não sei para você, Marcelo, que está me entrevistando, não está fazendo sentido. Bom, nós dois, o hábito de conversar vai longe, mas eu acho que está ficando claro, né? Mas é que este impasse, né, que a gente está vivendo, né, que a Anunciação coloca de novo, eu acho que a pandemia serve para todos nós olhar para o próximo. Olhar para si, principalmente. Não, eu ia falar isso, assim, eu acho que com essa ideia do ser humano, dele ser onipotente, ele descobriu, nós, né, estamos descobrindo que somos impotentes. Um vírus, que outro dia vi uma comparação, muito interessante. Não é nem vivo, né? Como diz o doutor Eduardo. Não, ele não é vivo, ele é uma toxina, é um negócio sem intenção. Sem vida, né? Sem vida. Ele é como a poeira. Uhum. Ele é como a poeira. Por exemplo, um ácaro, ele é vivo. Não é? Engraçado. Se ele fosse... O ácaro, por exemplo, não tem intenção de atacar a gente. Não é? Ele entra no pulmão da gente, ele entra nas narinas da gente, e a gente que fica atacado por ele. Não é? O vírus, ele é um ente, eu gosto dessa palavra, ente, ele é um ente que não... E o ser humano é morto por ele, né? Agora, ele veio também mostrar a nossa impotência, a nossa miséria, e que a gente não sabe de nada. E quebra a onipotência, assim, todo mundo achou que estava resolvido, que sabia do futuro. Né? Não. Eu acho que o que está mais mexendo é essa coisa assim, você não pode ficar fazendo planos para o futuro. Você não sabe. Eu vou falar mal agora, né? Tem gente que achou que era uma gripezinha. Falei, né? Então, ou seja, tem gente que não leva a sério. Não leva a sério. Como hoje eu estava circulando no Campo Limpo, né? Fui no Uber, na paróquia, atender e tal. E aí eu estava vendo gente sem máscara, gente com a máscara no queixo, gente no boteco, gente se beijando, se abraçando. Então, ou seja, tem gente que é onipotente mesmo, acha que não vai fazer mal. Agora, este vírus veio provar que só o hoje é importante. Nós não, o passado já foi, não sabemos se temos, que futuro teremos. Então, ou seja, mostra a nossa impotência. Tirar o chão, né? Tiraram todas as certezas. Tudo. Não há mais certeza. Não há mesmo. É verdade. E tem uma coisa... Primeiro, né? O pessoal está gostando muito do papo, dizendo que o papo está ótimo, que está muito bom, né? Mas daí vem um comentário, de novo, da Anunciação aqui, mas que é uma boa reflexão, né? Tem gente que, mesmo com máscara, não vê o próprio nariz.
Engraçado, obrigado, Anunciação, por essa conversa, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, minhas amigas próximas, e até na live da paróquia, dizendo isso, né? Dizendo que, por mais que a gente esteja de máscara agora, mas as máscaras caíram. Caíram. Eu acho que estamos sem máscaras agora. Estamos sem máscara, exatamente. Quem se importava com os outros se importa, continua se importando muito. Quem nunca se importou, agora está dando a cara, que nunca se importou. Quem era responsável, está mais ainda, não é? Quem era bondoso, está mais ainda. Quem era caridoso, está mais ainda. Agora, quem era um panaca, aí falei, Toledo, continua panaca. Sim. Não é? É o cara que foi diagnosticado com... Duas vezes não, ele foi diagnosticado com Covid, depois positivo de novo, e ele vai sem máscara conversar com o funcionário dele, e não libera os funcionários dele, vai para casa, que todo mundo se contamine, ou seja, então máscaras caíram e pronto, acabou. Falei. Eu acompanhei um caso assustador de pessoa, a família pegou, a pessoa pegou, né? E ele continuou indo trabalhar, pegando o ônibus, e não falou na empresa que estava com Covid, porque os sintomas dele eram leves. Ou seja, ele tinha já o diagnóstico, o laudo que ele estava com coronavírus ativo, né? E achou que ninguém merecia respeito. Então... Não, a pessoa, por exemplo, a pessoa se apresenta na paróquia, um exemplo só. Nós estamos há 6 meses quase ajudando as pessoas com a cesta básica. Sim. Né? Aliás, quinta-feira montaram as cestas, a equipe da pastoral trabalhando, né? Cestas prontas de novo. Que bom. Não, exatamente isso. E aí a pessoa ontem chegou extremamente brava, agressiva, com a Thaís, que é a nossa secretária, dizendo assim, eu sei que vocês têm cestas aqui e eu quero uma cesta. A Thaís falou assim, olha, eu tenho aqui arroz, feijão, eu tenho aqui uns alimentos que podem ajudar o senhor agora, mas eu preciso que o senhor faça um cadastro, porque tem outras pessoas, assim. E era uma pessoa de outro bairro, que veio de longe. Não, de outro bairro. Aí a pessoa ficou extremamente agressiva, quis agredi-la, foi uma situação muito difícil. Então, ou seja, as pessoas, esse desejo onipotente que a gente está falando, de que Deus resolva tudo, de que um exorcismo vai resolver, de que um passe de mágica vai resolver, uma bezendeira vai resolver, nada contra elas, ó. Um beijo para vocês, não é isso. Eu estou falando de que as pessoas querem soluções rápidas, mas elas não querem tomar atitudes rápidas, não é? É esse pensamento onipotente que ferra tudo. Ou seja, eu acho que Deus é culpado e pronto, acabou. Eu acho que o padre não quer me ajudar, eu acho que a pastoral não quer me ajudar, mas e você? Que processo você está fazendo com você mesmo para você se ajudar? Então, há esse desejo muito frequente. Qual é a sua relação com Deus e a consequência, né? Fabiana pergunta, padre, por que algumas pessoas não procuram médico apostando somente na própria fé? E daí, se não funciona, Deus é que não funcionou, né? Não, eu sei de vários casos, né? Eu sei de gente que, por exemplo, pegou Covid e dizia assim, não, eu tenho fé, eu não vou pegar Covid, né? Pegou, né? Tem gente que procurou o João de Deus, por exemplo, para poder resolver a vida dele. Falei, Toledo, mais uma vez, não me provoca não, que eu continuo falando essas coisas, né? E procurou o João de Deus, e aí o João de Deus, ele sabe tudo o que aconteceu, quantas vítimas foram, né? Então, ou seja, a questão eu acho que as pessoas têm uma ideia de Deus mágico, milagreiro, não é? Elas acham que a fé é um ato mágico,
né? Tem muita gente, por exemplo, que chega para conversar dizendo assim, eu não tenho fé porque eu não acredito nisso, não acredito naquilo. A fé não é acreditar nisso, acreditar naquilo. A fé é uma força, chama virtude. Fé, esperança e caridade são virtudes que Deus nos dá de presente quando a gente é batizado. Então, virtude, em latim, vem do virtuos, que é força. São forças internas que nos ajudam a viver melhor. E daí, em que se acredita, né? Eu acho que a gente também tem que pegar, não é a fé só religiosa. Uma coisa que me assustou, a quantidade de infartos está crescendo, porque as pessoas, com medo do vírus, estão deixando de fazer seus tratamentos, estão deixando de ir ao médico tratar do coração, né? E, de repente, coloca o vírus num lugar que te expõe em outros. Né? Se você tem uma enfermidade e precisa de tratamento, continue tratando, né? Mas o medo do vírus... Né? Essa questão que a gente está falando da medicina, né? Uma pessoa me procurou e falou assim, padre, eu não gosto da ideia de ir no psiquiatra, não gosto da ideia de ir no psicólogo, né? Porque sempre me disseram que psiquiatra, psicólogo é médico de louco. Eu falei, olha, eu nunca vi um louco no psiquiatra. Verdade, assim. Não, se ele estiver no manicômio, o psiquiatra vai lá. Não, tá no manicômio, a pessoa já tá trancada, a pessoa tá enlouquecida, ela nem sabe quem é que tá visitando ela. Eu tô falando de alguém que se diz louco e vai no psiquiatra, é muito difícil. Então, ou seja, as pessoas precisam acreditar na medicina também, precisam acreditar de que Deus age na natureza. Aquilo que eu falei da natureza é muito importante. Deus criou a natureza, e a Bíblia traduz isso de maneira simbólica e bonita, né? O mito da criação é muito lindo. As pessoas leem, por exemplo, Gênesis, só olhando o pecado de Adão e Eva. Sim, mas Deus criou o céu e o mar. Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus deu isso na mão do ser humano, ou seja, Deus criou a natureza para ajudar o ser humano a viver, a ser feliz. Então, ou seja, o problema é que o ser humano, às vezes, não vai na natureza buscar aquilo que é bom para ele. Ele vai lá e ele explora, ele faz mal à natureza, a natureza responde, é um ser vivo. Né? Às vezes a gente devolve uma agressão porque a gente foi agredido. Sim. Não é? É uma reação, né? Então, a natureza, de algum modo, tem respondido ao ser humano essa questão. Então, ou seja, a fé, ela é um lugar de eu acreditar também no médico, não é? Porque é uma força interior, a fé isso é meu ponto de vista. A fé é uma força interior de crer, para crer. Então, por exemplo, mas eu estava conversando outro dia com os amigos, dizendo assim, olha, porque tinha a bezedeira, porque tinha lá o bezedor na minha terra, eu falei, porque não tinha o padre. Então, essas pessoas precisavam crer, elas precisavam ser curadas, né? Elas acreditavam na reza. O que fazia um rezador, um benzedor? Ele fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com raminho, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, tal, aquele jeitinho. Então, a pessoa que estava diante dele acreditava. Então, ou seja, se eu estiver diante de um médico e eu crer, essa fé pode me ajudar. Quantas pessoas nessa pandemia que a gente conhece, a gente viu no jornal, e que essas pessoas não tinham nada para poder sair dali, e creram que podiam sair. Eram altamente comprometidas na saúde e saíram. Então, a fé, ela é o poder de crer. Acho que é muito importante. E acho que esta coisa, para a gente não entrar
no milagreiro, né? Quem tem o vírus não me pega, né? A fé é alguma coisa que me ajuda a lidar com o medo. Mas o medo é importante para que eu também saiba. Se eu tenho medo de pegar a coisa, usa máscara, usa higienização, não fica tocando nas coisas, mas enfrenta. Se eu tenho uma coisa e preciso ir ao médico, eu vou ter fé no médico, mas também né? A Regina diz, esse vírus veio, Regina Célia, esse vírus veio para mostrar que somos todos iguais. Sim. Sim, e o pior, né? Ele mostrou que a gente é tudo igual e a gente que não vale nada, né? Porque, assim, tinha, no início dizia assim, a pessoa que tem boa saúde só pega uma gripezinha. Teve triatleta morrendo, né? Você tem o cara que tem síndrome de Down, que todo mundo acha que tem uma saúde debilitada, e saiu. Eu tenho testemunhos de senhoras com 94 anos de idade que pegaram uma gripezinha. Mas de 2 dias. E a filha, 2 dias. Que era mais jovem, ficou 15 dias sofrendo. 15 dias, né? De gente que foi entubado e quase morreu e que tinha, enfim. Então, esse vírus veio mostrar que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode... ele é sorrateiro, tem que tomar cuidado. E é legal isso, né? Assim, não dá para a gente generalizar e falar assim, os mais velhos... Não, criança, mais velho. Né? Não. O Lúcio coloca o seguinte, o problema é que quando acontece algo de ruim, colocamos uma certa pressão em Deus, pois pedimos, rezamos, e quando não acontece o que queremos, o milagre, a culpa de Deus que não ouve nossas preces. Porque a gente não entende quem é Deus. Não é? Deus é pai, é amoroso, não é? Marcelo tem 4 filhos, né? Sim. E 7 netas. Marcelo 7 tem. Netas, Então, assim, eu tive um pai, eu tive uma mãe. Então, quando eu olho para Deus, se eu vejo ele como pai, eu vou entender, e o Lúcio também é pai, eu vou entender o seguinte, Jesus diz isso no Evangelho, se meu filho quer meu filho pede um ovo, eu não vou dar uma cobra. Então, ou seja, mas também o pai entende de algum modo o que o filho está querendo. E entende quem é esse filho que está querendo, né? Então, você sabe que o cara um exemplo, o cara precisa de às vezes passar por um aperto na vida, porque talvez ele vá se corrigir, talvez o pai deixe ele passar. Se for um pai bom, ele deixa, né? Se o filho precisa de, sei lá... Eu vou contar aqui uma história muito engraçada. Peraí, que agora não é uma questão de deixar. É que isso é uma coisa para os pais estarem atentos. A gente não passa experiência. Aquela coisa assim, seu filho vai bater cabeça, seu filho vai se apaixonar e vai se frustrar e vai chorar. E vai sair de casa. E vai sair de casa. E são coisas que eu brinco, né? Quer dizer que não adianta dizer para o filho, fala assim, não, logo, logo você esquece e vai arranjar outra namorada. Naquele momento é o fim do mundo, depois ele acredita. Não, e assim, eu me lembro que o meu pai, eu me lembro do meu pai agora, né? Uma vez eu pedi para viajar sozinho. Eu queria viajar, e eu queria ir para o interior. Vai. E aí eu achava que eu tinha dinheiro, né? Porque eu tinha lá um dinheiro que a minha avó tinha me dado, eu tinha lá guardado um dinheiro que meu pai tinha me dado, tal. Eu fui. Na metade da viagem eu voltei, porque já tinha acabado o dinheiro. Ou seja, o meu pai me deixou fazer aquilo que eu queria, para eu ver que aquilo que eu queria não estava certo, não ia dar certo, né? Então, ou seja, Deus é pai, é a parábola do filho pródigo, né? O filho quer metade da herança, toma. O que o pai faz? Fica sentadinho na varanda esperando o filho voltar. Se ele voltar, vai ser super bem acolhido e vai ser cuidado.
Essa parábola eu acho fantástica, porque assim, se o filho tivesse dado certo, ótimo, né? Se o filho voltou arrependido, está de braços abertos e tem uma... É, e que não vai virar e falar assim, eu te avisei, você sabia. é, essa é a ideia de Deus. Deus é pai, Deus não é um milagreiro. Deus nos criou com liberdade, gente. A gente faz aquilo que a gente quer, Uhum. né? Perdão. A gente faz aquilo que a gente pode, não aquilo que a gente quer. Mas somos completamente responsáveis por aquilo que a gente faz. Uhum. Sei lá, eu estava alucinado, fiz uma coisa. Não, você é responsável, não importa. Você fez, a responsabilidade é sua. E é muito importante que você saiba disso. Agora, colocar nas costas de quem for, até de Deus, isso chama-se levantar falso testemunho, né? E falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus em vão e levantar falso testemunho é a mesma coisa. Quando eu levantei... Oi? É uma vitimização também. Não, quando eu acuso Deus de uma coisa que é minha, Sim. eu estou falando mal dele. Ele não me compreendeu, eu fui injustiçado. A pessoa entra no papel de vítima. Não, sim, claro. No ambiente religioso é isso, assim, o mandamento de falar mal de Deus e falar mal do outro é a mesma coisa. Ou seja, eu falo mal de Deus, ou seja, eu coloco nas costas dele uma coisa que não é dele, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso com o outro. Sim. A Fabiana coloca, protestantes fazendo cultos para o fim da pandemia e no fim ficam doentes. Até onde a fé não é prejudicial? Aí é que a conversa é sobre a fé. Não é? E as pessoas às vezes confundem fé com religião. Ou fé numa religião. Não é? Eu acho que o entendimento de fé, o que é fé? Fé é uma força que a gente tem dentro de nós, que Deus nos deu no batismo, com a capacidade de crer em algo. Então, ou seja, se eu vou atrás de um maluco que diz que tem semente que planta e vai curar da Covid, é a fé que eu tenho, mas... Mas aí não precisa diferenciar se é a fé na pessoa ou se é a fé em Deus. Então, aí é que tá. Mas é que Deus é esse. Que Deus é esse, né? E que procuração que o cara tem para falar em nome de Deus. Que Deus é esse, por exemplo. Eu não iria num Deus desse que para mim, o Deus que esse cara prega é maluco. A ciência não provou até agora que eu acredito na ciência. Por quê? Porque a ciência ela é um dom que Deus deu ao ser humano. Ou seja, se não fosse a ciência, a gente não viveria tem de viver até 90 anos hoje. Porque a ciência desenvolveu a penicilina, desenvolveu medicação, desenvolveu tecnologia, desenvolveu um monte de coisa. Diagnósticos fantásticos. Diagnósticos. Então, ou seja, se eu não creio nesta ciência, eu não vou crer num maluco desse que arranjou uma semente que vai me curar. Não vou. Então, essa não é uma questão de fé. Isso, para mim, é uma questão de loucura. Eu acho que tem gente que chama fé, devia chamar loucura. Loucura, psicose, o que você queria chamar de doença psíquica. Que legal. Olha, companheiras frequentes nossas, né? A Eliana Rocha, né? Estou muito presa em casa com muito medo, mas com muita certeza que Deus não está nos castigando, mas sim chamando a atenção de cada um e de nós. Eu acho que é aquela questão do pai, né, que a gente está falando, né? Deus não quer o sofrimento. Isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Deus não quer o sofrimento, Deus não mata, Deus não traz doença, Deus não lança pandemia, Deus não castiga, Deus não é autoritário, né? Todas essas mazelas são nossas. Esses são os deuses que nós criamos para nós. Ou o Deus com essas características que nós criamos para nós. Então, ou seja... Quando a gente fala assim de Deus, a gente tem que lembrar de Jesus Cristo. Se Deus fosse amigo da morte, ele não é, por que ele enviaria o seu filho para dizer não à morte?
Porque Jesus é a última palavra, Deus é a última palavra sobre a morte. E a morte agora não existe mais, como diz São Paulo. O que nós temos é vida, né? Este mundo, criado por Deus, foi entregue a nós. E nós bagunçamos ele de tal modo que virou morte. Não é? E Deus, onde está? Deus criou um outro mundo, chamado Reino de Deus, onde não existe nada disso. Criado pelo seu Filho Jesus Cristo, que veio em nosso socorro, em nosso favor. Então, é muito importante ter isso na cabeça. O Deus que Deus eu creio, que Deus eu acho, o Deus de Jesus Cristo não é assim. Eu vou pular uns comentários e emendar o da Dolores, que tem um pouco a ver com o que a gente está discutindo. Existem pregações que ilustram um Deus punitivo que salva através da obediência e disciplina. Não seria esta uma projeção do próprio pregador com o objetivo de controle e dominação daqueles que o seguem? Sim, eu acredito. Então, é aí que estou falando, né? É muito importante a gente ter no coração, viu, Dolores, e o pessoal, ter no coração e na ideia que Deus eu creio. Por exemplo, eu não sou um grande exemplo de pregador, não, né? Eu faço aquilo que eu posso fazer. Mas antes de eu pregar, eu faço uma oração bem honesta com Deus. Eu peço a Deus o seguinte: Senhor, eu sou um servo miserável, eu tenho uma mente miserável, eu tenho uma mente perturbada, e eu gostaria que o Senhor me usasse, viesse em meu socorro, para que eu pudesse transmitir a essas pessoas que estão me ouvindo a tua mensagem. E que eu não falasse de mim, das minhas mazelas, e que eu não falasse do meu coração, mas do teu coração. Então, ou seja, eu sempre procuro falar, vez ou outra escapa, porque é normal, mas eu sempre procuro falar daquilo que Deus quer, né? Então, e que Deus é esse? O Deus de Jesus Cristo. Eu creio no Deus de Jesus Cristo, no Deus que é amor, misericórdia, o Deus das prostitutas, o Deus dos leprosos, o Deus dos ladrões, o Deus das minorias ou maiorias, o Deus que amou também os fariseus, os saduceus, né, os sacerdotes do templo, mas que não foi amado por eles, né? Então, um Deus que é amor e misericórdia. É esse Deus que eu creio. Legal. Voltamos lá para Helena. Concordo com o padre. Disse isso no início, que teríamos 3 divisões da humanidade. Quem era bom ficou melhor. Quem não tinha empatia continua sem. E tem aquele que continua o mesmo ignorante. E tem mais, viu, Helena? Tem um bocado aí. E tem eu que continuo louco, viu? Eu era doidinho, eu continuo doidinho também, viu? Sem problema. Helena, primeiro, né? A gente sempre muda. Né? Não é o que ignorante que continua ignorante. A gente pode acreditar que alguns vão acordar. Né? Alguns vão enlouquecer. Né? Ninguém vai ficar estático. Né? Tudo isso está mexendo muito com as pessoas. Né? E temos que estar atento que transformações estão ocorrendo. Né? A gente classificar de que vamos continuar do jeito, né, que não vai ter mudança, né? O ser humano é mutável sempre. Ele está... Aliás, o Padre Glênio e eu tivemos essa semana num treinamento que nós demos para os terapeutas, né? E que é um texto muito bonito do Freud, né? Do Transitoriedade, que o Freud foi passear no parque com 2 amigos, um poeta, né? E quando ele viu uma flor muito bonita, ele estava curtindo o parque, e ele vira para o colega, e o colega vira e fala assim: mas logo chega o inverno, vai nevar e acaba tudo isso. Né? A capacidade de cada um lida, quer dizer, um olhou para a flor e achou legal e curtiu. E o outro, pela perspectiva de que aquilo ia acabar, não foi capaz de curtir. Né?
de ver a beleza, o Marcelo, para ilustrar essa conversa que está tendo, eu me lembro de um conto da catequese. Catequese, né? Me lembrei agora, você está falando isso, me lembrei. Diz que foram um dos dois pastores que foram visitar o presépio, né? Ou seja, Maria, José e o menino, que tinha acabado de nascer. Aí eles foram lá ver, né? Foram chamados pelos anjos, foram lá ver. E aí voltaram, claro, né? Falando da vida dos outros. Claro, é o que a gente faz, né? E aí ele foi muito interessante que um disse assim, gente, que mãe relaxada, deixar aquele menino no meio da palha. Pois é, no meio dos bichos. No meio dos bichos, aquele cheiro de mijo de vaca. Deus me livre. E aquele pai babaca, só olhando sem fazer nada, né? Isso é um dos pastores. Aí o outro olhou e falou assim, você tem razão. Mas você viu como ele estava com o olho brilhando? Que ele já sabia quem eram os pais dele? E que os pais talvez não estivessem ligando para o que estava em volta, porque estavam muito emocionados por ter aquele menino? Não é? Então isso é transitoriedade, ou seja, as pessoas, elas têm... É o que a gente está falando do agora. A pandemia, né? A pandemia. A Yara falou em outro bate-papo aqui, né? Em vez da gente ficar brigando com o outro, né? A gente não sabe se vai estar vivo, né, gente? Em vez de ficar brigando um com o outro, por que a gente se curte? Por que a gente não curte a mulher, o marido? Por que a gente não curte os filhos? Aproveitar que está perto, né? Aproveita que tem o outro, sentiu falta do outro, liga para o outro, né? Então, eu acho que isso é transitoriedade. Né? Tem uma fala da Edna, né? Mas que ela coloca sobre a omissão, né? Do vírus por vergonha, medo de represália ou por ter sem noção de si mesmo, né? Que a gente comentou há pouco tempo, né? Que leva uma pessoa a esconder que está com vírus ou a desconsiderar que pode contaminar o outro. Sim, eu acho que existe... Eu vou falar da comunidade religiosa. Na comunidade religiosa há muito amor, há muito cuidado, mas há muito preconceito na comunidade religiosa. A gente é muito falso, às vezes, na comunidade religiosa, né? A gente, às vezes, prega e não vive aquilo que a gente prega. Começar por mim, que sou padre, e outras pessoas, né? Então, a gente fala assim, não, todo mundo tem que ser acolhido, né? Mas aí descobre que alguém teve coronavírus, a gente já começa a dizer assim, fica longe de fulano, não sei o quê, não sei o quê. A gente também é falta de caridade, Edna, tá? Para mim é falta de caridade. Para mim, eu acho que o que falta na comunidade religiosa é sinceridade. Precisávamos ser mais sinceros, mais amorosos. Por isso que eu acho que olhar para Jesus Cristo é o nosso caminho. Ou a gente se torna um outro Cristo, ou a comunidade degringola. Olha, o que tem de gente ao longo do bate-papo todo elogiando que o bate-papo tá bom, etc., né? Várias mensagens. Depois, no final, né, o Giba coloca para você ler. Que eu não sei se o pessoal sabe, nós estamos fazendo em quartos separados aqui, né? Em ambientes diferentes. Justamente para o Francisco, para o Padre Guilherme, não ficar lendo as mensagens, né? Ficar mais atento nas respostas dele. Depois ele dá uma olhada. Mas o Valdusco, chegou num tema legal, Valdir. A medicina tem provas de que sem fé não há cura e que a oração é o remédio principal para tudo. Assim, tem pessoas que tomam seus remédios com água benta e o efeito é fantástico. Bem, aí é que eu estou dizendo da fé, né? Da fé. Tem gente que, por exemplo, a medicina já provou isso, né? Que eles tomam aquilo que, como que é o nome? Que não tem valor nenhum, placebo. Placebo. Né? Tem gente que toma placebo e passa dor de cabeça, não é? O princípio das pesquisas é esse. Uma turma toma o placebo, outra turma toma a vacina. É assim que está sendo provadas as vacinas agora do Covid. Uma turma vai tomar o placebo, outra turma vai tomar
a vacina do Covid, e aí eles vão ver quem tomou placebo, quem não tomou, o que aconteceu, tal. Então, assim, é o que eu estou dizendo, a fé, ela é, como diz Jesus, ela pode remover uma montanha de dentro de mim, né? Mas também ela pode colocar uma cordilheira dos Andes, né? Se eu for uma pessoa muito fundamentalista, muito fechada, a fé não serve para nada. Ela serve para me obstruir. Eu hoje estava conversando com uma pessoa, né, que até comentei um pouco, lembrei deste fato. Por exemplo, a minha mãe teve Alzheimer, né? E quando o Alzheimer avançou, todas as doenças dela desapareceram. Ou seja, quem faz a doença muitas vezes é a mente, né? Quando a mente dá sossego. Não, sim. E no caso de câncer, tem esse estudo que eu acompanho há pouco tempo, onde realmente a possibilidade de recuperação entre as pessoas que têm fé é muito maior. É porque a fé, as pessoas acham que fé é a fé em alguém. Não, a fé é uma força interna que me possibilita crer. Isso. Que me possibilita a crer. A fé são 3 virtudes, vou repetir, 3 virtudes que nós recebemos durante o nosso batismo. Fé, esperança e caridade. Ou seja, são 3 forças que me possibilitam, me impulsionam, que me fazem crer, viver e amar. Não é? Então, ou seja, aí assim, aí eu creio, aí eu vou crer aonde, quando, como, e aí a culpa não é de quem eu creio, mas é daquele que crê. Então, do processo interno que acontece. O processo interno da pessoa. Então, tinha muita gente que era curada pelos benzedores. Eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém, mas eram curadas. O cara pegava um raminho lá, jogava na cara, assim, o raminho ficava murchinho, a pessoa voltava para casa dizendo assim, estou sem febre. Então, Jesus, quando se aproximava da pessoa, por exemplo, e a pessoa tinha um mal, alguma coisa assim, Jesus devia estar vendo o mal que a pessoa tinha, né? Mas Jesus diz assim, o que você quer que eu faça por você? Jesus não está vendo que o cara está cego? Sim, mas e se a cegueira não for o problema para ele? Não é? E se o problema dele for a filha que está passando mal, ou a casa dele que está passando, né, que não tem comida, não é? Então Jesus dizia assim, a tua fé te curou. A tua fé, a atuação interna te curou. Ou seja, aquilo que você crê te curou. Oi? Tô sozinho? Ai, eu vou chorar. Calma. Não prenda os cânicos. Calma. Caiu a conexão do Marcelo? Voltou. Caiu a conexão aqui. Eu já ia chorar. Não, calma, estamos todos aqui. Você está ótimo. Ai, que bom que vocês estão me acompanhando, porque eu sou uma pessoa extremamente desacompanhada. Fico muito triste. Padre Glênio, nós estamos aqui já há 10 minutos do nosso tempo. Eu não sei se tinha alguma coisa que você tinha pensado que era importante falar e não teve... eu acho que você pode ler os comentários positivos, negativos, eu acho que pode ler tudo de uma vez, e aí depois eu faço alguma coisa só para ninguém ficar sem... Não, ainda tem perguntas, mas é que normalmente, conversando com você, claro, desde que você marcou isso, você está pensando... Preciso falar disso, preciso falar daquilo, não posso esquecer daquilo. Não, eu acho que... Você falou tudo que você queria falar sobre ou tem algo importante? Eu acho que quando a pessoa vai comentando alguma coisa, eu vou me lembrando daquilo que eu queria conversar. Tá. Então, continuamos aqui, né? A Dolores coloca, se Jesus voltasse nos próximos dias, onde ele estaria pregando? Nos grandes e majestosos templos e igrejas ou na Praça da Sé, junto com moradores de rua, viciados, desamparados? Voto na segunda opção. Dolores, você me faz lembrar uma situação, né? Assim,
O reino de Deus, o reinado, eu gosto dessa expressão, o reinado de Deus, eu escutei isso de um professor e faz muito sentido, porque o reino de Deus, a palavra reino pode lembrar os reinos deste mundo, mas o reinado de Deus, que é uma ação, é onde Deus está, né? Então, por que Deus escolheu os pobres deste mundo? Os lascados, os da periferia, aqueles que ninguém tem. Não é porque ele rejeitou aqueles que têm alguma coisa, não. É porque, assim, você falou da Praça da Sé. Se o governador do estado quiser tomar banho no chafariz da Praça da Sé, ele pode. Qualquer um pode ir lá e dar uma de maluco e entrar no chafariz da Praça da Sé e tomar banho. Mas nem todo mundo pode entrar na piscina do Palácio do Governador, do Palácio Bandeirantes. Então, ou seja, Jesus escolheu os últimos para pegar os primeiros também. Então, não é que ele excluiu os primeiros. Ele pega os últimos, porque quem pega o último vai até o primeiro. Agora, se eu pego só os primeiros, aonde os primeiros entram, os últimos não cabem. Então, a ideia de Deus não é deixar ninguém de fora. A ideia de Deus é pegar aqueles que ninguém vai pegar porque os outros já estão lá. Né? É claro, por isso que Jesus estaria nesses lugares que são os últimos, na Cracolândia, num acampamento de refugiados na Síria, num barco daqueles que atravessa o mar Mediterrâneo e vai e está subindo para a Europa, né? Num barco de refugiados, né? Ele estaria ali. Por quê? Por quê? Porque naquele lugar ninguém quer estar. Uhum. Naquele lugar ninguém escolhe. Por exemplo, tem um mendigo na rua, a gente passa longe porque fede. Uhum. Então é naquele lugar que Deus quer estar. Não é que ele não quer a gente, que é limpinho, tomou banho, às vezes o cabelo até um pouco mais ajustado aqui, que acabei de tomar banho, né? Então, assim, não é nesse lugar de gente, não é que ele não quer a gente, ele quer a gente. Mas a gente já está de alguma maneira com ele. Estes ninguém quer. Ninguém quer. A Helena faz um comentário aqui, né? Este bate-papo é maravilhoso. Trabalho aos sábados, faço minhas tarefas da casa 17h30 para que eu esteja inteiramente participando desse momento. Obrigada, Pascom, Padre Marcelo. Beijo, Helena, no seu coração. Você é uma grande colaboradora e serva da comunidade, tá? Grande beijo. Sábado ela está aí ajudando a gente, né? Sempre. Né? Não, sábado, bem, a Helena, a Dolores e outros que estão aqui, desculpe se eu não citar o nome. Sim. Os que estão sempre comentando aqui estão sempre com a gente. E, vou te dizer, tem muita gente de fora acompanhando. Tanto que eu e Marcelo fomos convidados para o próximo dia 5 de agosto, uma quarta-feira à noite, a gente fazer um bate-papo. Quarta, mudou? Quarta-feira, dia 5. Uhum. Eu e ele fazemos um bate-papo com a região Nordeste 3. Tem mais de 20 dioceses lá que vão acompanhar a gente nesse bate-papo. Pois é. Quem diria? Pois é. Vamos estar conversando com o Nordeste, 20 dioceses. Né? Mais de 20. Mais de 20. Né? E é uma coisa legal que tem sido assim, como as pessoas depois comentam e dizem que assistiram. Eu não vi no dia, mas depois eu entrei e assisti. Né? E é interessante assim que já temos para o mês que vem já 2 pessoas planejadas, né? Sim, 3. 3? 3 pessoas. A gente vai vir com uma enfermeira que vai vir falar sobre o Covid, né? Sobre o Covid, dando informações sobre o Covid. Nós temos uma nutricionista. Que podemos falar, é a Solange, que atua no projeto. Ela dá o curso de formação de cuidadores de idosos. Isso. E ela acabou de fazer uma atualização sobre Covid-19. Então, a outra
compartilhar o que está se dando em sala de aula, o que estão vendo, né? Isso, exatamente. O outro convidado vai ser a Cris, que ela é nutricionista, que pertence ao projeto, e ela vai vir dar dicas práticas nesse período de pandemia, de compras, comida, nutrição. Vai ser bem legal falar sobre isso, principalmente aí para quem está em casa e que precisa aumentar a imunidade. Ela vai ser um grande bate-papo com ela, e o doutor Eduardo vai voltar. O doutor Eduardo vai voltar e vai estar falando de resiliência, que é essa capacidade das pessoas de se reestruturarem depois de crises, depois de tombos. Né? Tem mais alguma pergunta aí, Marcelo? Olha, das perguntas, né, que nós temos, Eliana, Cida, obrigado. Lúcio, por que há tantas denominações religiosas, cada uma defendendo um Deus, e nós vemos tantas pessoas em situações ruins? Olha, Lúcio, eu acho que é minha opinião, tá? Agora que eu vou falar. É essa questão egocêntrica, egoísta do ser humano. Então, eu vejo que as religiões se rompem, né? Elas vão se quebrando, porque cada um quer celebrar o seu próprio Deus, o Deus que acredita, né? O Deus que faz sentido para ele, né? Então, eu vejo, por exemplo, a Igreja Católica, nesse sentido, é a igreja que eu creio e acredito, é uma igreja que não se rompe, né? Eu escutei isso de um amigo meu, a gente não é mais tão próximo, mas ele fez teologia comigo, e ele era da igreja presbiteriana. E ele falou assim, você sabe por quê? Ô Glenn, você sabe por que a diferença entre vocês e nós, os protestantes evangélicos, né, qual é o nome que queira dar? E com todo respeito, né, ele dizia assim, é que a nossa rede se rompeu, a de vocês não se rompe. Na pesca milagrosa, lá do Evangelho de São João, os apóstolos puxam uma rede que Jesus manda dizer, olha, pesca em tal lugar, não estava conseguindo pescar, né? E eles puxam uma rede com 123 peixes de diferentes tamanhos e de diferentes espécies, né? E algumas pessoas leem isso como as comunidades que estavam ali na época. Então, ou seja, Pedro puxa, ele é o Papa, né? E ele segura a rede. E a rede não se rompe, né? Então, eu acho que na Igreja Católica nós temos essa vantagem, de que a rede não se rompe. E olha que nós somos muito diferentes. Há peixes de diversos tamanhos, há diversas brigas, não é? Mas como uma grande família que tem um pai, que é o Papa, não se rompe, não é? Então, eu acho que em alguns lugares as pessoas querem criar suas próprias igrejas, seus próprios deuses, suas próprias convicções, doutrinas, porque não conseguem dialogar, conversar, sentar, bater papo, discordar, né? Você faz parte do conselho, Lúcio. Quantas vezes em conselho paroquial, e há muitos anos, né, Lúcio e outros aí, a gente discorda, a gente briga, mas todo mundo tem um objetivo só, que é fazer o bem para a comunidade. Eu acho que é isso que a gente não pode perder, para que não haja mais dissidências. Legal. Padre Glenn, doeu misturar esses dois papéis nesse bate-papo, ou você gostou de estar aqui? Eu gostei, eu só não sei se eu... É que, assim, a minha preocupação era sempre não falar besteira, né? E não só isso, a preocupação, meus paroquianos sabem, eu sempre gosto de repetir isso, né? A minha preocupação é sempre que as pessoas levem para casa alguma coisa que possa ajudá-las, né? Alguma coisa que elas possam levar para a vida, né? E que não fica uma coisa teórica, nenhuma coisa assim, é a opinião do padre, então tem que ser ouvida, tem que ser vivida. Não. É uma conversa. Valeu muito a pena
até porque, assim, eu vou revendo meus conceitos, né? E estou extremamente aberto também, se tiver alguma discordância, quiser conversar depois, a gente pode conversar. Ô, Gilberto, estou agradecendo a você aqui também, né? A Pascom sempre reconhecida pelo pessoal, né? Fica vendo, né? Obrigado. A gente tem conseguido fazer aí, né, um bom trabalho, né, com a liderança do Padre Glenn aí, com o suporte, né, de todos. A gente tem conseguido aí levar pelo menos um pouquinho da palavra para o pessoal aí, né, para as casas de todo mundo e tal, quem acompanha a gente. Obrigado mesmo. Né? É bom ter esse reconhecimento, ter esse retorno, né? Eu também quero fazer um agradecimento também, já fiz a Pascom, quero fazer ao Marcelo, né? O Marcelo sempre é um grande colaborador nosso, né, da paróquia, uma pessoa sempre muito disponível, tudo que a gente pede para ele em relação à paróquia, ele dá um jeito de fazer. Ele trabalha muito nos bastidores, gente, muita coisa que a gente tem aí, o Marcelo é que ele tem feito aí, ele não gosta de aparecer muito, tal, mas ele... O Marcelo é da Pascom também, hein? É bom lembrar, é bom reforçar isso, o Marcelo é Pascom também. Olha, o Marcelo tem ajudado na Pascom, tem ajudado no dízimo, tem ajudado nas quentinhas, tem ajudado nesse tempo na integração. Na integração, tem ajudado bastante. Então, muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado pela oportunidade, né? E ele foi um dos grandes incentivadores para que eu pudesse estar aqui falando também, porque eu não queria, não. Por que vocês estão falando desse jeito? Tá acabando o bate-papo já? Começou agora? Começou agora, mas já foi 1h30, meu. Não, por que vocês estão falando desse jeito? Vamos... O meu relógio aqui, ó, o meu relógio aqui está dizendo que nós... Eu acho que vale a pena lembrar, né? Falando assim, em tom de despedida, assim, não estou entendendo. Vale a pena lembrar que os bate-papos ficam disponíveis no YouTube da paróquia. Né? Exato. Desde o primeiro. E contando para as pessoas, né, Giba? Tem bate-papo que já teve mais de 500, 600 visualizações. Né? Então... não é só quem está acompanhando aqui, é o pessoal que depois consegue assistir. Né? É porque, às vezes, assim, por exemplo, o número que vocês veem aí, por exemplo, 50, quer dizer que tem 50 pessoas vendo neste momento, mas durante a transmissão... Aparelhos, né? Aparelhos. 50 aparelhos, isso. Que assiste 2 ou 3, né? Mas durante a transmissão tem pessoas que entram na transmissão, depois saem, entram novas pessoas, então isso já contabiliza. Então quer dizer que neste momento tem 50 aparelhos, mas durante a transmissão toda, a soma deve ter dado por volta de 100, 150, 200, e aí fora as pessoas que vão assistir depois, né? Eu queria também falar uma coisa que eu esqueci, não sei se eu falei, né? Mas também uma paroquiana nossa, muito querida, mandou uma mensagem no WhatsApp da paróquia, pedindo para eu falar, para eu dar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão vivendo esse momento do Covid. Né? Eu acho que a mensagem de esperança que eu posso dar, né, é que estamos vivendo um apocalipse. Né? E quando eu digo apocalipse, a gente tem muito medo dessa palavra apocalipse. Né? E essa palavra apocalipse, para mim, é transformação. Eu acho que nós todos estamos sendo transformados em pessoas novas, mais bondosas, não é? Mais acolhedoras, gente mais próxima. Eu acho que tem gente que nunca olhou no olho dos filhos, está olhando agora porque tem que olhar, né? Até um amigo meu, eu perguntei assim para ele, qual está sendo a melhor parte aí da quarentena para você? Ele falou assim, conviver com a minha família. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas e a pior parte? Conviver com a minha família. Então, ou seja, a gente está aprendendo que família não é fácil, mas também é gostosa, né, Giba? Você está com seus meninos aí o tempo todo, né, sua família. Então, ou seja, eu acho que a mensagem de esperança é viva o hoje, faça do seu hoje o dia mais importante da sua vida.
não é? Não espere amanhã. Amanhã talvez não exista, não é? Não adianta depois, porque, olha, gente, é tão ruim falar disso, mas talvez a gente não possa sepultar os nossos mortos. Então, para que ficar esperando a morte? Vamos viver a vida. Não se preocupe. Não se preocupe, não tenha preconceitos, né? Seja uma pessoa feliz, viva em vez de gastar tempo com agressividade, gaste tempo com criatividade, não é? Seja criativo. Tire coisas boas, né, dessa pandemia também, né? Tire lições de coisas boas também, né? Tire coisas boas. A gente fala de criatividade, eu uma vez, né, minha primeira tese foi sobre criatividade, e as pessoas perguntavam criatividade, eu falei, olha, na pior das hipóteses, nós estamos criando doença e lixo, né? Porque a gente está criando sempre, então cria coisa mais produtiva. Por exemplo, o Giba, né? O Giba, você tem minha idade, Giba? Sim. Tem 40 anos. 41, né, padre? Nós vamos fazer 42 esse ano, né? Eu não queria falar do 1, não. Giba, você tem a idade do meu terceiro filho. Pois é. Olha meu cabelo, tá todo branco já, minha barba toda branca, olha aqui. Eu não, cabelo pretinho. Pois é. O Giba está mais conservado do que eu. É o seguinte, a gente brincava de amarelinha, a gente brincava de bolinha de gude, a gente brincava de pipa na laje, a gente brincava... bolinha de gude, carrinho de rolemã. Então, gente, ensina essas coisas para essa geração não conhece isso. Né? Tomava chuva, andava descalço. Tomava chuva, a gente lia gibi, né? Então, ou seja, há muita coisa que os pais podem ensinar para os seus filhos e que os avós podem ensinar para os seus filhos. Eu sei que tem muita gente que sabe fazer crochê, tem muita gente que sabe, eu não sei a diferença do crochê e do tricô, mas sabe fazer isso, né? Tem muita gente que sabe fazer muita coisa. Crochê, tricô, colagem, jardinagem, né? Montar coisas. Casa, né? Faz comida para você poder fazer comida orgânica, né? Você planta a sementinha, deixa ela crescer, você vai adubando. Aí daqui a, sei lá, 45 dias, 60 dias, você vai comer comida fresquinha, não é? Comida fresquinha, você vai poder comer, não é? Então, enfim, tem muita coisa, em vez de ficar brigando com os outros, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu posso passar de esperança nesse momento, eu acho. Perfeito. Vamos despedir? Você tem avisos para dar? Tem vários. Então, de uma certa forma, a gente encerra o bate-papo. Isso. Quem quiser sair... E o pessoal da paróquia fica e recebe os avisos. Não, e quem quiser também ficar aí para ficar, também fica. Mas a gente dá por encerrado esse bate-papo com muita gratidão. Né? Muito bom. Mais de 47 aparelhos ligados, é isso? Chegamos a 50 em algum momento. 50, então, ou seja, muita gente me aguentando por 1h30 aí, grato. Eu acho que vale o convite para o senhor fazer mais uma vez um bate-papo com o senhor. Olha, eu tô falando, foi muito bom. Obrigado, criar um canal. Aliás, nós vamos criar 2 que nós estamos pensando, né? Um de ter um canal da fé mesmo, alguma coisa para temas religiosos, Padre Glênio, né? E estamos pensando também em dar uma formação sobre a história da psicanálise para a gente ver como evoluiu o pensamento sobre a mente humana, né? Sim. São 2 que estão no prelo e a gente vai achar data e canal para fazer isso. Convidar outros padres, né, também, padre, se o senhor, né, de repente, né, achar que é bacana, a gente convida outros padres para bater papo com o senhor e com o Marcelo também, claro. Né, também. Sábado é meio difícil, agora que está voltando a abertura das igrejas, né, a gente, inclusive a gente vai ter que mudar nosso horário de missa, né, porque esse bate-papo vai ficar. Então, tem jeito de sair bate-papo, a gente cria outro horário de missa e continua o bate-papo, né? Tá? Obrigado, gente. Grande beijo. Vamos para os avisos, Giba, para a gente não ficar tomando muito beijo. Oi, Marcelo, obrigado. Nada. Onde está? Aqui.
aparecendo aí? Apareceu que é o comunicado, né? Você quer ler, Giba, por favor? Posso, vamos lá. Prezados paroquianos e comunidade, a Paróquia São José Operário informa que está providenciando toda a estrutura necessária, conforme as orientações estabelecidas pela Diocese de Campo Limpo e pelas autoridades sanitárias sanitárias para começar a retomada gradual das nossas atividades presenciais. Daremos início à fase de testes dos protocolos de segurança e, em breve, divulgaremos todas as informações para essa retomada. Reforçamos que o nosso compromisso é com a vida, portanto, faremos tudo com calma e com cuidado, garantindo a segurança e proteção de todos. Até lá, seguimos com nossas atividades habituais deste período. Contamos com a compreensão, paciência e apoio de todos. Não é isso. A gente agora, este final de semana, então, o pessoal saber, este agora, que no caso, leia-se amanhã, né? Domingo, a gente vai ter a missa. Padre, desculpa, rapidinho, é bom reforçar isso sobre amanhã, porque eu vi que durante os comentários alguém perguntou sobre missa, e de repente, né, é bom reforçar essa questão, por favor. Amanhã a missa é o seguinte, amanhã a missa, a gente vai fazer a primeira abertura da igreja amanhã, mas com os coordenadores de pastoral, pessoal que pertence ao Conselho Pastoral Paroquial, para a gente testar os protocolos de segurança. Tá? Que a gente precisa criar e a gente vai ter. Semana que vem, nós vamos fazer com os membros de pastoral, ou seja, aquelas pessoas que são membros de pastoral, que já pertencem à pastoral da paróquia. No dia 9, a gente vai abrir a igreja ao público. Que público? Qual público? Primeiro, grupo de risco não vai, não é para ir. Criança, também não, tá? Esse público será as pessoas que se inscreverem previamente. Só suportamos 40 pessoas, que é 20% da capacidade da igreja. Como fazer essa inscrição para o Dia dos Pais? No WhatsApp da paróquia ou presencialmente. Dá um pulinho lá e faz. Tá? Mais do que 40 pessoas não entram. E não vai entrar, gente, para a gente tomar cuidado, porque a gente está falando da vida. Outra coisa, nós vamos medir temperatura, se a pessoa estiver acima de 37,5, não é? Ela está febril, ela não vai entrar. Se a pessoa estiver sem máscara, não vai entrar. Tá? Se ela não tiver feito a sua inscrição prévia, não vai entrar. Tá? Então, vamos começar assim, com calma, rígidos, não é? E devagar. Tá claro, Giba? Claríssimo, padre. Então, só reforçando. Os 2 próximos domingos de teste... Não é aberto ao público. Não é aberto ao público. Não, a gente vai fazer... apenas membros das pastorais que forem convidados a participar. Forem convidados a participar, para a gente fazer os protocolos. Uma coisa que o pessoal precisa saber, o protocolo que a gente já cumpriu, foi a sanitização do espaço. Então, todo o espaço da paróquia está sanitizado por 14 dias. Ou seja, se houver ali no espaço o vírus, ele foi morto, ou foi extinto. Não tem. Então, a gente garante isso, porque foi uma empresa que fez isso para a gente. Então, isso tem que ficar muito claro. Só lembrar que, assim, teve gente que perguntou o horário da missa, quer dizer, amanhã não está aberto ao público, não. Mas é às 10 horas, por esse canal do YouTube e pelo Facebook. Isso. Mas a gente vai chegar lá, na questão da missa dominical. Uhum. Tem um aviso, né, Giba? Tem. Eu quero que vocês 3 me digam, ficou claro essa questão, essa instrução que eu dei? Uhum. Claríssimo. Ficou, né? Só uma coisa, quem quer ir para a missa do Dia dos Pais, já pode se inscrever ou tem que esperar uma chamada? Não, já pode se inscrever. Já pode se inscrever.
já pode se inscrever no canal da Thaís, né? No WhatsApp da Thaís. E vão ter quantas missas no Dia dos Pais? No Dia dos Pais vai ter só uma, às 10 horas da manhã. Tá. Porque nesse primeiro momento a gente vai ter apenas uma missa até a gente ter, certeza, ok, que a gente está dando conta do recado. Não adianta colocar o carro adiante dos bois, a gente vai fazer. Mas até lá, vamos ter outras atividades também. O Lúcio falou que tem que chegar 30 minutos antes. Verdade. Então, pessoal da pastoral, pessoal do CPP, chegar 30 minutos antes. Fabiana, crianças, não. Crianças até 14 anos, que são adultos, não vão poder participar das missas ainda, tá? Perfeito. É que agora eu te vi os comentários aqui, eu estou lendo os comentários. E aí já estou respondendo. É isso. Missas dominicais, é o que o Marcelo falou. Não, continuamos com as missas online. Sempre será às 10 horas da manhã, sempre não. Comumente são às 10 horas da manhã, transmitida pelo Facebook da paróquia, Paróquia São José Operário Diocese de Campo Limpo, e pelo YouTube, Paróquia São José Operário Campo Limpo, tá? Então, lembrando o comunicado do senhor bispo, todo mundo está dispensado das missas. Você só vá à missa se você não for grupo de risco, tá? Então, ou seja, você não está em pecado mortal por não ir à missa, tá? Eu sei que você sente muito, as pessoas sentem muito não ir. Mas se você for grupo de risco, melhor ficar em casa, né, gente? Se cuidando. É isso mesmo. Bem mais fácil, né, padre? Bem mais tranquilo. E as quentinhas? Opa, peraí, cadê? Falando em missa, né? Tem que falar em quentinha, né? Olha, gente, esse final de semana é comida de mãe, hein? Dá tempo de pedir ainda, ó. Comida de mãe, comida gorda, comida de domingo, né? Eu me lembro que a minha mãe sempre fazia maionese no domingo, por isso que eu acho que quando tem maionese é comida de domingo. A gente tem frango assado, arroz, maionese, farofa e a sobremesa por R$25, tá? Realmente, a Fabiana já pediu as duas dela. Tem muita gente que já pediu, pode pedir. Lúcio, se quiser pedir, a sua vai sem cebola, tá bom? Você pode pedir, tá? A Eliana da música quiser pedir, a sua também vai sem pimentão, tá bom? Sou do time do Lúcio, sem cebola para mim também. Sem cebola para você também? Beleza. A sobremesa vão ser aqueles espetos de chocolate com morango, tá? Essa é a sobremesa. Então, aquilo que a gente já sempre faz, né? Faz logo o combo, R$25, tá? Quem quiser pedir a sua quentinha, R$20, não vai a sobremesa. E quem quiser a sobremesa à parte, R$7, para facilitar. Que legal. A gente está tentando inovar aí, né, com esses aplicativos, né, essas plataformas, né, essa tecnologia que eu dizia no início, né? Peraí só um pouquinho, eu quero reforçar um pedido aqui, ó. Gente, quem não quiser cebola, eu tô brincando aqui, quem não quiser, manda no WhatsApp da paróquia, sem cebola, porque você está escrevendo aqui e depois eu não tenho acesso. Tá? Manda para ficar gravado, porque senão pode você pegar um pedido que você não quer, tá bom? Por favor. Peço esse favor. Avisando o pessoal que cebola é algo que ajuda muito em imunidade. Mas paladar é paladar, né? Mas que é remédio, é remédio. Eu adoro cebola, alho. Cebola e alho estão... Cúrcuma. Eu adoro cebola, alho, cúrcuma, pimenta caiena. Eu adoro essas coisas. Tudo isso causa imunidade, né? Talvez por isso que o bicho não me pegou ainda. Dízimo e oferta, você pode fazer aqui pelo PicPay. Tem as instruções todas aqui. Baixa o app PicPay.
no seu celular, ou acesse o picpay.me/paróquia São José, paróquia SJO. Aí você faz seu cadastro com e-mail, senha, essas coisas todas que todo aplicativo tem que ter. Você também pode escolher como você vai fazer seu pagamento. Lá tem várias opções, inclusive de boleto. Tem a opção de você cadastrar um cartão de crédito, né, e você pagar. Tá? Quem não quiser sair de casa, pode fazer por essa opção. Gente, dá certo, hein? E é super seguro. Nossas máscaras lindas, tô apaixonado por elas, né? Cada domingo eu tô usando uma diferente. E esse final de semana, além da máscara, pelo protocolo de segurança criado pelo nosso Anderson Taboada, vai ter aquela telinha na cara também, para todo. Telinha na cara, aquela telinha, sabe? Você tem que usar máscara e pôr a telinha, porque isso faz parte do protocolo de segurança. O acetato que põe. Só que você falou para todos e falhou o som, Chico. Para todos, quem que vai usar a tela? Não, para as pessoas que vão trabalhar no presbitério. Vão trabalhar, tá. No presbitério. Tá? É uma proteção extra que a gente quer garantir para as pessoas que vão trabalhar. Além dessa máscara, aquela telinha que as pessoas estão usando, que faz parte dos protocolos de segurança. São José com os operários, tá dando certo aí, né? Tem gente que pergunta, como é que eu faço para divulgar lá, né? Como é que eu faço para divulgar lá? Gente, é simples, ó, tem o WhatsApp da paróquia, e aí você manda o contato, a Thaís vai te responder, depois encaminha para o Pascom. Ou você pode tentar o contato com a Pascom diretamente nas redes sociais. Não comigo, porque eu não sei fazer isso, eu estou apenas divulgando. O padre é um meio, é um canal. O senhor pode receber e vai encaminhar para a gente é que vai tratar disso aí depois. Também, eu geralmente faço isso. Mas pelo WhatsApp da paróquia tem dado certo, padre, que aí o pessoal manda para lá, né? Aí a Thaís tem encaminhado para a gente, né? É verdade. E tem dado super certo, o pessoal manda, né? Normalmente as pessoas já têm um certo, né? Alguma coisa para divulgar, né? Uma imagem, alguma coisa, e manda a imagem, manda essas informações. A gente cria ali a imagem do nosso jeito, né, com essa hashtag do São José Operário, São José com os Operários. Sim. E aí toda segunda-feira a gente posta no Facebook e no Instagram da paróquia, e isso fica lá no histórico também, no álbum de fotografias. Quem quiser procurar depois, pode entrar lá que vão estar todos presentes. Obrigado, Giba. Continuamos com a oração dos sacerdotes, a última semana, né? Agora, segunda-feira, a última semana. Eu coloquei esse mais para o senhor depois já falar como que vai ser, ou, né, já fazer aí uma prévia de como será a próxima semana depois dessa oração pelos sacerdotes, né? Isso, a próxima semana nós já vamos fazer o ensaio da Semana da Família. Ensaio não, a gente vai começar a rezar o subsídio da Hora da Família, tá? Então, ou seja, algumas famílias serão convidadas, né? A gente está tratando disso com a pastoral familiar da paróquia, e vão rezar a Hora da Família, que terá um PDF parecido com esse, que depois a gente distribui, né? E depois, durante a Semana da Família, porque assim, o que é pré-Semana da Família? Pré-Semana da Família é do dia 3 de agosto, que a gente vai rezar esse PDF, até o dia 8. Acho que é isso. Não, até o dia 7 de agosto. Até o dia 7 de agosto, que é sexta-feira, se eu não me engano. Dia 8 é sábado, isso. Isso. Aí, no dia 9, é o Dia dos Pais. A gente vai fazer a abertura da Semana da Família oficial. Tá? Então, isso vai ser uma prévia. E aí, na Semana da Família, eu vou rezar a missa todos os dias, na Semana da Família, tá? Com um tema especial sobre família, tá?
Então, vai ser assim, até a Semana da Família, a gente vai ter que rezar assim, esse subsídio. Não é isso, Giba? Isso, padre. A gente está se programando para ver como é que vai fazer com essas transmissões, né? Mas, assim, vai seguir os mesmos moldes que a gente já vem fazendo com os terços, né? Sim. Mas a gente está programando algo especial aí para a semana pré, para a semana que antecede, né? Isso, e aí a gente vai contar com a participação de todos também, mas aí a gente vai fazer a divulgação disso direitinho na próxima semana aí. A gente vai se estruturar, se organizar, né? Ainda, verdade. Tentar trazer alguma coisa nova, né? Alguma interação aí do pessoal com a gente, né? Durante o terço, né? Durante a reza, essa semana, pré-semana da família, né? Isso, exatamente. E acabou. Acabou. Então tá, vou dar a bênção. E amanhã nós temos missa às 10 horas da manhã, hein, gente? A Paula perguntou se a telinha seria Face Shield. Ó, que chique. É? Não sei o nome daquele, não. Mas é aquela telinha que vai na cara aqui, assim, ó. Eu não sei o nome, Paula. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vocês, sobre todos os que participaram desse bate-papo, sobre o Marcelo, sobre o Giba, a família deles. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, pede a quentinha aí, viu? Tá fraquinho. Pede aí para ajudar a gente. Tem ajudado bastante a gente. Fiquemos em paz, estejamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.